Eu saúdo os irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Senhor, meu Deus, meu Pai, venha, Senhor, colocar minha vida em Tuas mãos, Jesus. Senhor, eu te agradeço, Senhor, por mais uma oportunidade, meu Pai, de estar aqui, Senhor, engrandecendo e bendizendo o Teu santo nome, meu Pai. Venho te pedir perdão, Senhor, pelas minhas falhas, meus pecados, meu Pai. O que eu fiz, o que eu falei que não agradou a Ti, meu Pai. Me coloco, Senhor, perante a Ti agora, Senhor, para estar ministrando essa palavra, meu Pai. Que não venha de mim, Senhor, mas venha do Teu Espírito Santo, meu Pai. Que o Senhor possa falar no coração de cada um aqui, Senhor. Venha, Senhor, entregar, Senhor, tudo, Senhor. A Ti, Senhor, a direção, meu Pai. A Ti, meu Pai. E assim, meu Pai, eu te peço que a cada dia venha abençoando e usando cada um. E que essa palavra venha tocar no coração de cada um. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, a palavra que o Senhor deu para me meditar nessa noite, primeiramente, ela é dividida em várias partes. Mas, primeiramente, eu quero estar lendo em Mateus 6:33, que diz assim: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, irmãos, o que o Senhor quer dizer é prioridade. Qual está sendo a nossa prioridade? Está sendo o Senhor Jesus? Está sendo buscar o Senhor? Ou qual está sendo a nossa prioridade? Muitas das vezes, colocando tudo acima do Senhor. Muitas das vezes, deixamos de fazer as coisas que agradam a Deus para estar fazendo as coisas mundanas, as coisas que agradam a nossa carne. Mas como a palavra de Deus diz, mas buscai primeiro o reino de Deus. E é um dos mandamentos mais importantes, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Então, qual está sendo a nossa atitude hoje em dia? Estamos colocando o Senhor em primeiro lugar da nossa vida? Ou deixando o Senhor para o segundo plano? Muitas das vezes, perdemos tanto tempo fazendo coisas mundanas, coisas alheias, e deixamos o Senhor por último de tudo. Mas erramos ao fazermos isto. Por quê? Porque o Senhor, ele tem que estar em primeiro lugar da nossa vida. Temos que colocar Ele em prioridade acima de todas as coisas. Em Salmos 121 diz: Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Eleva os meus olhos para o monte. Como que elevamos nossos olhos para o monte, irmãos? É através do jejum, da oração, da busca, perseverar no Senhor. Porque o Senhor, Ele tudo fará em nossas vidas. Muitas das vezes, esquecemos que o Senhor, Ele é tudo para nós. Esquecemos que o Senhor é prioridade na nossa vida. Muitas das vezes, queremos nos consolar no homem. Quando acontece algo conosco, quando acontece algo em nossa vida, vamos buscar no homem. Vamos buscar a resposta do homem e esquecemos que o dono de todas as coisas é o Senhor, que o dono da nossa vida é o Senhor. Ele sabe de todas as coisas. Onde estou colocando a nossa prioridade? É no Senhor ou nas coisas terrenas? Muitas das vezes colocamos o Senhor por último de tudo. Se você for no momento no WhatsApp, por exemplo, numa rede social, o que é o mais usado é o WhatsApp. Ultimamente, que está sendo usada, você vê o visto por último da pessoa 5 minutos, 10 minutos, ou até menos. Às vezes você vai numa Bíblia, você já está 5, 10 dias sem abrir aquela Bíblia. Aquela Bíblia já está tanto tempo fechada. Por quê? Porque colocamos as coisas da terra acima das coisas de Deus. O Senhor, Ele quer prioridade na sua vida. Ele quer busca, Ele quer intercessão. Ele quer que os irmãos busquem Ele acima de tudo, de todas as coisas. O Senhor, Ele é lindo, Ele é maravilhoso. Muitas das vezes abandonamos o Senhor por tão pouca coisa. Às vezes até decepcionamos, porque às vezes estão pedindo uma coisa tanto tempo para Deus, tanto tempo.
e nada acontece. E vemos o irmão pedindo uma coisa hoje e amanhã já acontecendo. Mas a palavra de Deus diz: há tempo para todas as coisas. Então, temos que aprender que o nosso tempo não é o tempo de Deus. O tempo de Deus, ele é totalmente diferente do nosso. Totalmente diferente do nosso. Será que você está preparado para receber o que o Senhor tem na sua vida? Às vezes o irmão, ele já estava preparado. O Senhor, às vezes, você acha que ele pediu hoje, mas ele já está há muito tempo precisando, pedindo aquilo. O Senhor, ele é perfeito, ele é bom, ele é agradável. Ele só entrega as coisas pra gente se ele vê quando realmente a gente está preparado. Por quê? Porque as coisas do Senhor, ele é tão perfeita, mas tão perfeita, que o Senhor nos molda, Ele nos quebra, Ele nos refaz, para depois Ele estar nos entregando o que precisamos. Então temos que ter paciência e colocar o Senhor acima de todas as coisas, porque às vezes também lembramos de pedir as coisas a Deus, de buscar a Deus só quando estamos precisando, como estamos precisando quando estamos passando por prova, por lutas, mas esquecemos que temos que buscar o Senhor acima de todas as coisas, na alegria, na tristeza, na saúde, em tudo, irmão. Se você está sofrendo, busca o Senhor. Se você está sorrindo, busca o Senhor. Se você está na prova, busca o Senhor. Não vamos colocar namoro, não vamos colocar nada acima do Senhor. Nada. O Senhor, ele tem que ser nossa prioridade. Às vezes perdemos as bênçãos que o Senhor tem pra gente falando mal do nosso irmão. Às vezes perdemos por tão pouca coisa. O Senhor, ele quer ver nossas obras, ele quer ver nossas atitudes. Qual está sendo a sua atitude hoje? A gente às vezes tá vendo o irmão ali fazendo a coisa errada, fazendo coisa que não pode se fazer. Claro, a gente vai aconselhar, a gente vai falar a palavra do Senhor, mas se a pessoa não quiser pegar, vai orar, vai buscar pelaquela pessoa, não fica apontando o dedo, não fica julgando. Muitas das vezes esquecemos de fazer a nossa obra, porque estamos cuidando da vida das pessoas, estamos fofocando, estamos perdendo a nossa bênção, a nossa salvação por tão pouco. Porque o Senhor, ele é amor. Então, irmão, o Senhor, ele é amor, mas ele também é justiça. Então, ele vai a hora certa, ele vai acertar as contas com aquela pessoa. Então, a salvação, ela é individual. A palavra diz que o Senhor dá dois caminhos. A salvação, ela é individual. Então, se a pessoa ela não quer, não precisa você ficar ali persistindo, enchendo o saco da pessoa, falando mal dela para um, para outro, para um, para outro. Não, porque em vez disso a gente não dobra o nosso joelho e não ora pela pessoa. Então, irmãos, é o que eu falei, a gente deixa de botar o Senhor acima da nossa vida, deixa de colocar o Senhor como prioridade para poder ficar cuidando de coisas que não nos convêm. E outro detalhe que tem muito é as pessoas acharem, aquela pessoa tá falando as coisas, a pessoa sabe que está servindo para ela, não é de Deus, porque muitas das vezes, infelizmente, as pessoas estão assim. Se a gente levar algo na igreja que agrada os ouvidos, que agrada a pessoa, nossa, aquela pessoa é de Deus, aquela pessoa é ousada, tem Deus ali, aquela presença imensa. Entendeu? Agora, se o Senhor traz a palavra de correção, igual o Senhor está trazendo, Ele traz a palavra de correção, porque estamos colocando coisas acima dele, a pessoa fala que a pessoa não está sendo usada, que é carne, que é indireta. Mas não, irmãos. Temos que ver que o Senhor é amor, mas Ele é justiça. Ele também corrige. Então vamos dar o nosso melhor para o Senhor. Vamos parar de deixar o Senhor em segundo plano e colocar Ele em primeiro plano em nossa vida. Irmãos, vamos pregar o Evangelho porque Jesus ele está voltando. Perdemos tanto tempo fazendo coisas que não convém.
Então, vamos adorar, vamos engrandecer, vamos bendizer o nome do Senhor, porque Ele é justo, Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Também, irmãos, em Lucas 21, diz assim: E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro, e viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: Em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles que deram como ofertas de Deus, dou-lhes que sobeja. Mas esta da sua pobreza deu todo o sustento que tinha. Então, irmãos, vamos meditar nessa palavra agora. Como está a nossa vida? Estamos como rico, dando apenas o que sobra para Deus, o que sobra do nosso tempo, o que sobra do tempo do nosso dia a dia, o que estamos dando para o Senhor? Estamos igual aos ricos ou estamos igual aquela pobre viúva dando o nosso melhor, dando tudo que podemos dar para o Senhor? Porque o Senhor, Ele está querendo o nosso melhor. O Senhor sempre quer o nosso melhor. O Senhor não quer resto. Ele quer o nosso melhor. O que estamos fazendo? Estamos evangelizando, estamos levando a palavra do Senhor de salvação, estamos declarando que o Senhor está voltando, ou estamos vivendo como dá tempo ainda, dá tempo, vou fazer isso, mas ainda vai dar tempo. O maior defeito do cristão hoje em dia é pensar assim: o arrebatamento está perto, Jesus está voltando, mas ainda dá tempo, porque muitas das vezes as pessoas têm medo do arrebatamento. As pessoas têm medo, o Senhor está voltando. Mas o Senhor, Ele quer que a gente viva como todo dia fosse o último dia. Você tem que viver como todo o dia fosse o último dia. Temos que estar preparado todo momento, todo instante. Por isso temos que colocar o Senhor acima de tudo em nossas vidas. Às vezes pensamos: nossa, eu tenho que trabalhar, nossa, mas eu trabalho o dia inteiro. Eu tenho que trabalhar, porque sem eu trabalho eu não tenho meu sustento. O Senhor deu trabalho pra gente, a gente tem que trabalhar porque é do sustento. Como eu vou sustentar minha casa se eu não trabalhar? Tem gente que trabalha de dia, de noite, de tarde, não tira um tempo para Deus. Mas também, irmãos, temos que lembrar que quem deu o nosso sustento, quem dá o nosso serviço é o Senhor. Então, se Ele vê que o serviço está acima dele, Ele vai fechar as portas. Com certeza, Ele vai fechar a porta. Então, não devemos colocar trabalho, nada, acima de Deus, exatamente nada. Porque amais o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. O Senhor, Ele é prioridade na nossa vida. Às vezes os irmãos podem estar achando, chatice, a Natália está falando muito disso. Mas não, é o que o Senhor está mandando falar. Ele é prioridade. Ele quer o seu melhor. Às vezes, irmão, o Senhor incomoda a gente de madrugada. Muitas das vezes tem pessoas, eu falo porque eu já fiz isso. Eu acordo de madrugada, perco o sono total. E o que eu já fiz? Não faço mais, mas o que eu já fiz? Vou ver uma Netflix, vou ver uma televisão, vou ver um filme para passar o tempo, porque eu tô sem sono. O sono foi embora. Vou mexer no WhatsApp, vou conversar. Eu falo porque eu já fiz muito isso, porque a palavra, antes de passar para os irmãos, primeiro bate na gente. Eu já fiz muito isso. Só que a gente tem que ver que o Senhor, que Ele tá querendo intimidade com a gente. Então, por que naquele momento a gente não pegou e ficou
trancou a porta do quarto e dedicou aquela... Imagina se ele dedica aquela madrugada inteira na intercessão, na oração. Imagina a vitória que você teria nas suas mãos se tivesse aquela madrugada inteira orando em vez de estar vendo um filme. Os irmãos, é tão bom sentir a presença de Deus, irmãos, é tão bom. É tão maravilhoso você estar no seu quarto, ou você estar em qualquer lugar e sentir a presença de Deus. Nós temos que poder, acima de todas as coisas, não é 24 horas, orando 24 horas ali, entendeu? Mas você está lavando uma louça, você está louvando, você tá orando, você e Deus no seu pensamento. Você está tomando um banho, você está com o pensamento em Deus, você está louvando. Você está no seu trabalho, não fica de nhenhenhê, de fofoquinha, não. Fica ali na sua intimidade com Deus, fazendo o seu serviço, conversando com o Senhor. É a melhor coisa que podemos fazer. É a melhor coisa. É alimentar o nosso espírito. É a melhor coisa. Também, lá em 1 João 5,18, diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se em si mesmo e o maligno não o toca. Então, irmãos, o que essa palavra diz? Quem é nascido de Deus, quem tem o Senhor como prioridade, que é o tema que eu quero focar, quem tem Deus como prioridade na vida, o maligno não toca. E ele, como diz, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Então, nós não vivemos também do ato do pecado. Porque quem tem o Senhor como prioridade na sua vida não tem tempo de ficar pecando, de fazer coisa errada, de ficar falando mal do irmão. Não tem tempo para isso. Quem tem o Senhor na sua vida, ele não tem tempo disso e o maligno não toca. Por que o maligno não toca? Porque nós temos as melhores armas. Você quer ver uma arma mais poderosa? É o jejum, é a oração, é a perseverança, é a busca no Senhor. Não existe arma mais poderosa do que a oração, do que a busca, do que a perseverança. Se a gente estiver também achando assim, não tenho nada para fazer, estiver angustiado, estiver entediado, chama um amigo para estar orando para você, chama um irmão para ir no monte. Fala assim, irmão, vão no monte comigo hoje, eu tô sentindo uma falta de buscar Deus, eu tô sentindo uma falta de intimidade com Deus. É tantas coisas que podemos fazer para agradar o Senhor. Eu falo por mim mesmo. É tantas coisas que a gente faz que a gente se arrepende. Porque a nossa carne, ela é só Jesus. É traiçoeira. Só que se alimentarmos o nosso espírito, a carne não tem poder sobre nós não, irmão. Alimenta seu espírito para ver. Jejua, ora, busca para você ver se a carne, ela fala mais alto. Não fala. Porque a gente alimentando o nosso espírito, o espírito, ele fica forte. Ele, quanto mais você alimenta, mais quer, mais tem sede de Deus, mais tem sede. Então, irmãos, o que eu quero deixar para os irmãos essa noite é isso. Vamos colocar o Senhor como prioridade em nossas vidas. Vamos colocar o Senhor acima de todas as coisas. E quando se sentimos angustiados, sentimos sozinhos, não esquecemos que tem um Deus, que é o nosso Pai. Pode um pai, pode uma mãe abandonar o seu filho, mas Deus não, Ele não nos abandona. Então confia no Senhor, busque a Deus, porque Ele tudo fará em sua vida. Esquece todas as coisas, todos os problemas, e se ajoelhe, ore, busque, peça ao Senhor. Vamos parar com medo dessa pandemia, desse coronavírus. A gente tem que vigiar, porque a Bíblia diz: orai e vigiai. A gente temos que obedecer à lei de Deus e também às leis da terra. Só que temos que saber que o Senhor, Ele é o nosso protetor e nada foge do controle do Senhor. Porque muitas das vezes tem pessoas que têm medo de entrar dentro da casa de Deus, mas não tem medo de ficar num bar, não tem medo de ficar num mercado lotado, não tem medo de ficar na rua.
Então, a gente colocando o Senhor como prioridade, o Senhor, Ele tudo fará na nossa vida, Ele tudo pode fazer, Ele pode resolver todas as soluções da nossa vida. É apenas entregar e confiar no Senhor. Porque o Senhor, Ele diz assim, ó: descansa, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Então, irmãos, aqui eu deixo essa palavra, porque se eu passar disso não vai ser de Deus, vai ser de mim. E a gente tem que trabalhar conforme só o Espírito Santo fala. Então, eu entrego essa palavra e eu espero que tenha tocado na vida de cada um, no coração de cada um de vocês. Eu agradeço essa rica oportunidade em nome do Senhor Jesus.